Começa agora mais uma edição do Câmara Entrevista. Hoje nós vamos receber a terapeuta Lúcia Rocha e a assistente social Jaqueline Rangel para falar sobre o teatro-terapia. Bom, sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. Lúcia, eu queria que você começasse explicando como surgiu a ideia do teatro-terapia. Então, o teatro-terapia e palestra com arte, né, que é um trabalho em conjunto, vou primeiro falar da palestra com arte. A palestra com arte surgiu no final dos anos 90. Nessa época, eu era palestrante da área de saúde e fazia um trabalho com o Dr. Paulo Teles. A gente falava sobre substâncias entorpecentes, né, uso indevido de drogas. E eu levava esse trabalho para as escolas, para estar falando, explicando ao jovem, né, os riscos, né. E eu observava que o jovem ficava jogando bolinha um no outro, bolinha de papel, um jogava no outro. Ninguém prestava atenção em nada. Conversava, a gente ficava falando. Era eu e uma amiga que fazíamos a palestra, a Valquíria, que era psicóloga, e não existia um resultado. A gente não conseguia alcançar, não conseguia levar informações de forma adequada. Então eu comecei a pensar, como é que eu posso mudar isso? O que eu posso fazer para mudar essa história? E nessa época, eu costumo dizer que quando eu não estava trabalhando, eu estava fazendo arte. E eu tinha um grupo de teatro, as atividades aconteciam no Teatro Praia Brava. E nesse grupo, eu tinha um trabalho que falava sobre substâncias entorpecentes, que era a peça, o espetáculo O Espantalho. O Espantalho eu já havia trago lá do Rio, né, que eu fazia um trabalho no Teatro Barra Shopping, então quando eu vim para cá eu trouxe a ideia da CIA de Arte, que é a companhia de teatro. E eu comecei a observar que as cenas que o espetáculo apresentava, eu poderia modificá-las para levar para as escolas como palestras dramatizadas. E isso deu certo. Eu comecei a pegar algumas cenas, modificar e levava os atores, meus alunos, inclusive ela fazia parte, era adolescente na época, e nós íamos para a escola apresentar esse trabalho. Olha, o resultado foi fantástico. Os jovens ele não jogavam mais papelzinho no outro, não ficavam conversando, e eles participavam, eles perguntavam, eles queriam saber. Então, houve uma interação muito positiva daquele trabalho. E aí eu comecei a ampliar esse trabalho. E não falar só sobre dependência química, mas falar sobre outras questões, né? Prevenção ao meio ambiente, Porão na Índia Urbana falava sobre prevenção ao meio ambiente, prevenção contra a violência sexual infantil, sobre doenças, né? Os médicos me pedem, Lúcia, escreve uma palestra dramatizada para mim. Eu escrevo o tema que ele me pede, ele avalia, revisa, é isso mesmo que eu quero. E a gente leva esse trabalho. Então, hoje, a palestra com arte, ela ganhou um espaço muito grande, porque a gente observa o efeito positivo que esse trabalho traz. Hoje a iniciativa de vocês é no Centro de Especialidades Médicas do Centro, correto? As palestras com arte acontecem no Sem Centro e no Homem Mambucaba. São os locais. E o teatro-terapia, né? A gente estava falando aqui palestra com arte, teatro-terapia. O teatro-terapia ele surgiu também nessa pegada da arte, né? Eu trabalhando com arte há muitos anos, eu hoje tenho 64 anos, então eu trabalho com arte desde que eu tinha 20 anos. E a arte sempre me trouxe uma motivação e um olhar diferente para todas as coisas, principalmente hoje para a saúde mental. A gente pega também, a gente traz muito da Anice da Silveira, né, psiquiatra brasileira que revolucionou a saúde mental nos anos 40, trazendo a arte como terapia. E o resultado, né, nós temos aí hoje um museu no Rio de Janeiro, né, o Museu da Imagem do Inconsciente, que são trabalhos que Anice da Silveira deixou dos seus próprios pacientes. Então, se a gente tiver um olhar para a arte como um caminho para o cuidado emocional, você encontra um campo de atividades que realmente tem resultados. Lúcia, e você comentou sobre dois termos, né? Palestra com arte e teatro-terapia. Faz uma diferenciação para a gente.
Então, a palestra com arte, nós estamos levando palestras dramatizadas, falando sobre temas específicos, né? Por exemplo, nós estamos agora no próximo mês de junho. Eu acredito que a diferença está na forma de abordagem. Por exemplo, a palestra com arte, ela leva informação para a população de uma forma diferenciada, que é usando cenas. E o teatro terapia já é um grupo focado em terapia que se utiliza de técnicas diferenciadas também, mas é um grupo, não é uma palestra. A diferença é essa. Um é para cuidado contínuo, né, daqueles pacientes que tenham algum tipo de transtorno, não grave, né, mas no caso voltado para depressão, ansiedade, fobia social. E aí é um grupo de tratamento, de cuidado contínuo de pacientes que são inseridos nesse grupo. É um grupo que tem uma classificação, né? Uma seleção. Então, assim, é um tratamento contínuo. A palestra com arte, não. A gente faz, cada mês a gente faz uma palestra diferente para levar informação para o público, para a população, para quem está ali na unidade, para convidados também. E como a palestra com arte entrou na sua vida, Jaqueline? Na minha entrou há muito tempo, como ela estava falando, né? Eu comecei a participar fazendo a palestra, não palestrando, mas compondo ali a equipe de encenação. Então eu fazia os personagens que eram criados, né? E a gente levava tanto para as escolas, para instituições fora de Angra também, que a gente começou a levar INCA, né? Para o INCA. A gente fez um trabalho muito legal no INCA também. Em instituições de longa permanência para idosos. Sim. Alguns hospitais também que atendiam o público mais com transtorno também, transtorno psiquiátrico. E eu comecei atuando e depois, agora, né, eu continuo compondo a equipe, mas atuando na palestra, fazendo as palestras. Esse mês tem a campanha Junho Violeta. Vocês também estão preparando uma palestra com arte para esse tema, Jaqueline? Sim, a gente vai falar sobre a violência contra a pessoa idosa. Então, a gente tem já previsto a palestra para acontecer, vai ser no dia 17 de junho. Vai ter o teatro terapia, vai ter orientação. O texto já está até pronto. Já está até pronto. Né? E a gente sempre convida, né, alguém da prefeitura ou de algum equipamento, por exemplo, seja o CRAS, alguém da segurança, né, para poder estar falando sobre o tema, para poder compor essas informações. Então, a gente vai falar especificamente sobre esse tema em junho, que é a questão da violência contra a pessoa idosa. Sim. E como as pessoas fazem para participar? É demanda livre, qualquer um pode participar. Geralmente quem participa mais é quem está ali aguardando, né, para as consultas. Mas toda a população pode participar, é aberto a todo mundo. A gente até convida, né? Sim. A gente sempre fala que é importante a população participar, porque ali ela vai ter orientação, ela vai disseminar essas informações que ela recebe ali, e aí a gente, de uma forma mais ampla, a gente consegue promover cuidado. Voltando aqui no teatro terapia, né, que a Jaqueline colocou, hoje nós temos o grupo de Mambucaba, nós temos no AME Mambucaba, nós temos 2 grupos. Nós temos o grupo de mães atípicas, esse grupo ele teve início em 2024, mães atípicas. E qual é a ideia do grupo de mães atípicas? É atender a mãe, levar informação para a mãe passa por um trabalho de psicoeducação, conhecer melhor sua criança, quais são as dificuldades da sua criança, para que ela possa continuar o trabalho em casa com a sua criança em relação a toda a família. O que ela aprende na terapia, ela acaba passando para a família e a convivência, né, fica harmônica. Você consegue identificar a dificuldade da sua criança que está no espectro do autismo e isso ajuda bastante. Então, a mãe é atendida no grupo terapêutico e a criança é atendida com a musicoterapia. Então, a gente tem aí um conjunto, né, que o resultado, nesses 3 anos de ação, nesse formato,
o resultado é incrível. A gente consegue ver assim, as mães falam do resultado. Olha, a minha criança está bem melhor agora. Eu consigo entender quando ele começa a chorar, quando ele quer uma coisa que ele não consegue falar, porque em alguns casos, né, suporte nível 3 tem essa dificuldade na fala. Eu consigo entender, porque eu compreendo a minha criança hoje. Então, isso é muito importante. Esse grupo que completa 3 anos agora, a evolução dessas crianças e dessas mães em relação à sua própria família, né, como um todo, né, dela passar, porque muitas vezes a mãe está cuidando da criança e a própria família, ele não tem nada, essa criança está fazendo pirraça. Acontece muito isso, né? A pessoa ainda não tem essa compreensão. E a terapia para as mães tem mudado essa história. Eles têm conseguido levar para a sua casa, para o seu lar, informações valiosas que têm feito toda a diferença. Esse grupo de mães atípicos acontece no AME Mambucaba e também no AME Mambucaba nós temos também o grupo misto, né, tanto para homens quanto para mulheres, que é para ansiedade, depressão, fobia, que também tem assim, um resultado muito positivo. Temos também o grupo no Sem Centro, né, que é a unidade onde a Jaqueline trabalha, que acontece também, e os resultados assim são fantásticos. Ela mesmo pode falar, porque Sim. ela acompanha muito desses casos. Inclusive, nós tivemos uma alta. Tivemos uma alta em 2 anos. Tivemos uma alta. E o formato do teatro-terapia, ele é diferente das abordagens convencionais. Porque no teatro-terapia, você não precisa falar da sua dificuldade para que o processo terapêutico aconteça. Ele acontece de uma forma muito simples. Então, as atividades que eu trago dentro dessa terapia, desse grupo, você não se expõe, mas você passa a se conhecer melhor. Então, eu uso uma técnica que foi uma pesquisa, né, durante esses 24 anos pesquisando, que eu chamo conhecimento profundo de quem somos. Porque quando você aprende a se conhecer, o processo terapêutico acontece. E é isso que eu trago nos grupos terapêuticos que eu realizo aqui nas unidades. Jaqueline, para você, qual é o impacto nos pacientes que você observa? Então, o impacto é super positivo, né? Eu costumo acompanhar esses pacientes que vão para esses grupos do Sem Centro. Na verdade, quem direciona para o grupo sou eu, a partir dos atendimentos que eu faço na unidade e também de demanda dos próprios médicos que atuam na unidade do Sem Centro. E aí eu faço esses encaminhamentos para poder inserir nesse grupo de terapia que acontece lá. E eu continuo acompanhando esses pacientes. Então, eu encaminho, mas eu continuo vendo a questão da parte social, da integração na comunidade, outras orientações que a pessoa ainda necessite em relação à questão de garantia de direitos. E o processo que eu vejo de melhoria na qualidade de vida desses pacientes é muito grande. É importante você falar sobre isso. A pessoa que quer começar a fazer, por onde ela deve começar? Então, os pacientes que são direcionados ao Sem Centros devem procurar o serviço social. Então, a princípio, passa por atendimento comigo, porque quando a pessoa tem uma questão que necessita de apoio da saúde mental, ela não pode ser vista só na doença que ela está procurando ali, ela tem que ser vista como um todo. Por que o serviço social é importante? Porque a gente tenta avaliar o todo da vida daquela pessoa, para poder ver em que aspectos a gente precisa interagir, intervir, para que ela consiga de fato ter uma melhoria na qualidade de vida como um todo. E aí esses pacientes devem procurar o serviço social, e aí eu verifico qual que é o perfil, se é um perfil para atendimento pelo grupo, ou se é aquele caso que tem que ser encaminhado para outro equipamento da prefeitura, por exemplo, o CAPS 2, tem, se for criança, de repente o CAPS-I, que agora é IJ, né, também tem o infantil e o juvenil. Né? E eu faço esse direcionamento para esses pacientes que vão lá. Então, assim, nem todos os pacientes que procuram têm perfil para entrar no grupo. Por isso que é feita essa distinção, né? Essa avaliação inicial. Mas você faz a avaliação e você também encaminha para outras. Se não for possível inserir nesse grupo, com certeza ela vai sair dali com algum direcionamento.
seja ele para outro equipamento da secretaria ou para algum outro serviço dentro do Sem Centro mesmo. Então, ela sempre sai com algum direcionamento. Lúcia, eu queria que você falasse sobre a importância de cuidar da saúde mental. Cuidar da saúde mental. Então, a saúde mental é a nossa base, né? Se você não tem condições psicológicas, emocional de tocar a sua vida, de seguir, como que você vai seguir? Se você acorda e não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de sair, de tomar um banho, tomar um café, se você está desanimado para tudo, como que você vai seguir? Então, eu acredito que o emocional, ele precisa ser cuidado com muita atenção e carinho, né? Assim como você precisa cuidar do seu coração, né? Procurar um cardiologista, você precisa de um nutricionista para cuidar da sua alimentação, você precisa de um odontologista e tantas outras especialidades. E muitas vezes você esquece da saúde mental. Você esquece de buscar um psiquiatra, de buscar um terapeuta, de buscar um psicólogo. E isso é importante, né? Eu acredito que hoje as pessoas têm essa visão, né, maior, estão olhando um pouco mais de carinho para esse cuidado. Mas eu acredito que ainda temos muito que caminhar com esse olhar diferenciado. As pessoas acham que não, eu estou bem. Ah, não, eu estou ótima. Mas não está. Muitas vezes não estamos bem e acreditamos estar bem. E quais são os sinais para a pessoa identificar que precisa procurar ajuda? Quando você, exatamente dessa forma, né? Você não sente vontade de fazer nada. Se você tem uma vida que você vai para uma festa, gosta de se divertir, gosta de se arrumar, gosta de sair, e de repente você começa a perder o prazer de fazer qualquer coisa. Você não quer fazer mais nada. Tem alguma coisa errada. Por que você parou? Por que você não quer mais fazer nada? É o cansaço do dia a dia? Ou será que tem alguma coisa a mais? Tudo bem se sentir cansado, não querer fazer nada num dia, mas se você leva meses não querendo fazer nada, aí já tem que ter um olhar diferente. Por que está acontecendo isso? Principalmente adolescente, né? A gente tem adolescente que gostava de festa, gostava de sair, conversar com os amigos, jogar bola, e de repente não quer fazer mais nada, de repente se tranca no quarto e só quer ficar no quarto. Será que está tudo bem? Ou seria necessário um olhar diferente, procurar uma avaliação médica para ver se está acontecendo alguma coisa que precise ser cuidado? Quando vocês fazem as palestras também, os pacientes que estão aguardando a consulta, eles assistem, né? Sim. E vocês conseguem ter um retorno deles? Em relação à conscientização? Sim, assim, a gente sempre, depois que acontece a palestra, a gente passa a informação, a gente, a princípio, abre espaço para eles fazerem perguntas. Dá para tirar dúvida? Dá para orientar? Sim, dá para orientar, tirar dúvida. E no decorrer do dia da palestra, a gente sempre fica prontos para atender. Como o serviço social é demanda espontânea, no final das palestras a gente sempre fala, ó, qualquer dúvida que surgir ainda, pode procurar o serviço social, que ali a gente faz o direcionamento das questões que aparecem. Jaqueline, e quais são os próximos temas, né? Os próximos meses, o que está previsto? Então, está previsto para o mês de junho, né? Combate da violência contra a pessoa idosa, e também teremos um tema que é de doenças raras, falando especificamente sobre a síndrome de Down, que vai ser também em junho. Jaqueline, qual é o diferencial da palestra com arte? O diferencial da palestra com arte é porque a gente, através das dramatizações, a gente propõe para a pessoa observar aquelas cenas. Então, a partir do momento que ela vê alguma coisa acontecendo ali na cena de orientação, ela consegue se ver muitas vezes nas situações que estão sendo apresentadas ali e começa a reconhecer aspectos importantes que ela tem que prestar atenção e observar. Muitas vezes ela se identifica com alguma cena. Ela se identifica com as cenas que estão ali sendo apresentadas. Porque assim, são cenas que demonstram o cotidiano de muita gente, são coisas normais, falas simples, as falas geralmente não são aqueles termos técnicos, são como se fosse uma conversa informal entre amigos, vizinhos.
Já tivemos cenas, né, de pacientes, né, de pacientes não, de público volta. Tivemos cenas de público que assistindo a cena ali, a dramatização, começam a chorar, se vê na cena realmente. Já tivemos essas situações Assim, de depois ter que acolher, enfim. Eles se vendo nessas cenas, eles conseguem reconhecer e assimilar melhor as orientações que estão sendo passadas ali. Porque às vezes as pessoas também têm dificuldade de identificar, Sim. né, que precisam de ajuda. E a família também pode ajudar, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, a família é fundamental, tá? Com certeza. Falando de uma questão de quadro depressivo, por exemplo, alguma questão relacionada à saúde mental, a família é muito importante. Porque muitas vezes a pessoa que está passando pela situação, ela tem dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. Então, se a família está presente e a família tem a orientação desses aspectos, se a família começa a identificar sinais de alteração de comportamento, ela pode vir a fazer esse cuidado. A intervenção da família é muito importante nesse sentido. Fundamental, fundamental. Importante. Bom, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, então eu queria pedir, Jaqueline, para você deixar um recado para o público, para a população angrense, para ir assistir a palestra. Deixo um convite para a população de Angra, para participar, estar com a gente nesses 2 encontros, porque vai ser muito importante. Lúcia, você também queria que, para finalizar, você acrescentasse alguma informação que você acha importante, falar sobre a importância dessa palestra? Então, a palestra é super importante, né, que todos possam participar, porque através da arte, né, das cenas dramatizadas, vocês absorvem melhor as informações. E estaremos ali também para estar tirando qualquer dúvida, tanto eu quanto a Jaqueline, e quanto todos os profissionais da unidade, né, que está também assistindo ali, pronto para tirar dúvidas, se houver. Então, é super importante que todos possam participar. Sejam bem-vindos. A equipe do Sem Centro está pronta para receber todos que quiserem participar desses eventos com a gente. É isso aí. Vão ter muitas informações, orientações, atividades especiais, vão ter alguns atendimentos. Então, seria um momento importante para a população participar. Para confirmar, o próximo é dia 17 de junho. Contamos com todos vocês. 10 horas da manhã. Muito obrigada pela participação de vocês. Uma Obrigada conversa você muito pelo esclarecedora. convite. Obrigada. Foi ótimo. O Câmara Entrevista fica por aqui. Até breve.